Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui então gravando nosso primeiro vídeo de Meta 11, tá? Onde nós entraremos com conteúdo novo, conteúdo falando um pouquinho inicialmente de proporção, tá? Então eu vou dividir, na verdade, esse vídeo em duas partes. Então eu tô gravando a primeira parte, que eu vou recordar um pouquinho com vocês sobre proporção e números diretamente e inversamente proporcionais, tá? Aí a segunda parte fala do restante. Bom, relembrando um pouquinho o que é proporção, né? Então, proporção eu escrevi aqui, ó, é a igualdade entre duas razões. Razões são frações, tá? Então, se você tiver assim uma fração a sobre b igual a outra c sobre d, elas formam uma proporção, tá? E aí existe uma propriedade envolvendo essa proporção, tá? Que é a propriedade fundamental, que diz o seguinte, que se você multiplicar assim x, ó, cruzado, tá? Se você fizer a vezes d, vai dar o mesmo resultado que se você fizer b vezes c. A vezes d igual a b vezes c, tá? Aí forma uma proporção. Certo, com isso a gente vai falar um pouquinho de números diretamente proporcionais. Como que eu sei, né? Que são números diretamente proporcionais. Vou dar um exemplo. Então, eu tenho essa sequência de números aqui, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, por exemplo, eu fiz 2 dividido por 1, eu fiz 6 dividido por 3 e 10 dividido por 5. A hora que eu fiz isso, observe que deu 2, deu o mesmo resultado, tá? Então, 2 é o fator de proporcionalidade, e diretamente proporcional, porque eu fui pegando um número daqui com o número de lá, primeiro daqui com o primeiro de lá, segundo daqui com o segundo de lá, terceiro daqui com o terceiro de lá, ok? Aí eu escrevi, observe que o quociente, né, que é a divisão de cada termo da primeira sucessão pelo termo correspondente da segunda, né, sucessão é sequência, tá? É sempre o mesmo, ou seja, é 2, que é o chamado fator de proporcionalidade. Então, os números 2, 6 e 10 são diretamente proporcionais aos números 1, 3 e 5, certo? Tá, e inversamente, né, como que eu faço? Então, um número, ele é inversamente proporcional ao outro quando ele está para o inverso do outro, ou seja, o que é o inverso? Relembrando, se você tem o 5 e se você fosse escrever isso na forma de fração, ficaria 5 sobre 1. A hora que você inverte, fica 1/5. E a hora que você multiplica os dois, 5 por 1/5 dá 1. Então, isso quer ser inverso, tá? Agora, eu coloquei outra sequência para vocês, ó. 2, 3 e 4, 12, 8, 6, né? Como que eu sei se são diretamente, inversamente? Se eu tentar resolver como eu fiz o outro exercício, ó, 2 por 12, 3 por 8, 4 por 6, eu não vou conseguir encontrar o mesmo resultado. Então, eles não são diretamente proporcionais. Mas observe que se eu pegar, por exemplo, 2 e dividir pelo inverso de 12, que é 1 sobre 12, 3 dividir pelo inverso de 8, que é 1/8, e 4 dividir pelo inverso de 6, que é 1/6. Assim na forma de fração, assim na forma de divisão. Só que lembre-se, para fazer essa divisão, você precisa inverter a segunda fração e vira uma multiplicação, né? Então, ficaria 2 vezes 12 sobre 1, 3 vezes 8 sobre 1 e 4 vezes 6 sobre 1, que isso aqui dá 24. Então, essas três divisões aqui deram 24, né? Então, o fator de proporcionalidade é 24, ó. Então, observe que o quociente, a divisão que eu fiz, né, de cada termo da primeira sequência pelo inverso do termo correspondente da outra sequência são todos iguais. Então, os números 2, 3 e 4 são inversamente proporcionais aos números 12, 8 e 6, certo? Pessoal, então essa é a primeira parte, tá? Relembrando proporção, números diretamente e inversamente proporcionais, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!